Fala, cafezeiro! Estou aqui nas alturas com a minha amiga Patrícia para falar um pouco mais sobre um projeto inovador no mercado de produção. Para você que não conhece a Patrícia, vou deixar aqui no card um vídeo que ela conta um pouco da história dela na cafeicultura e o que ela faz, mas de qualquer forma, depois da vinheta, ela conta um pouquinho para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Sou a Patrícia, sou de formação engenheira agrônoma técnica em alimentos. Atualmente estou como coordenadora técnica e comercial na Selvatec. Estou na cafeicultura aí atuando, em torno de 5 anos, trabalhando tanto parte de manejo, mas focada também na parte de pós-colheita. Patrícia, é disso que a gente veio falar aqui pro pessoal hoje. Eu fiz um vídeo lá atrás com o Luiz Paulo Pai, e a gente citou a Selvatec nesse vídeo. E aí eu prometi nesse vídeo que a gente ia voltar para falar só sobre esse produto. Então conta um pouquinho do desenvolvimento, a história da Selvatec, e depois eu queria que você me levasse lá em loco, no terreiro lá, pra gente entender como é aplicada essa técnica de fermentação com essa levedura. Sim, a história da Selvatec é muito legal, Eu entrei para trabalhar com o Luiz Paulo, na parte da sustentabilidade na Karma Coffee, desenvolvendo projetos voltados toda a parte de sustentabilidade, tanto fazenda quanto armazém, empresa. E nisso tinha na fazenda um tanque, que ele falava que era a Coca-Cola dele. Que ninguém sabia o que era aquilo, E aí, trabalhando os processos de pós-colheita lá na Fazenda Irmãs Pereira, fazendo essa ajuda, pro Luiz Paulo, acompanhando toda a parte de pH, Brix, qual que era o resultado, em cada aplicação que ele fazia. No ano de 2020, ele já introduziu que ele estava, estudando essa possibilidade de ter um produto comercial. Eu cheguei a fazer algumas visitas em fazendas, então a gente saía de manhãzinha, porque a Selvatec ela era um líquido, então a gente saía de manhãzinha de casa para poder não esquentar esse líquido, porque ele ficava em temperatura em torno de 15 graus, e a gente levava até as fazendas para os produtores poderem usar. Então é uma coisa que nasceu dentro da fazenda dele, com pesquisas dele, foi sequenciado os micro-organismos de cafés que davam as melhores pontuações em bebidas, então toda a Selvatec pensando com o objetivo de ter uns cafés de melhores qualidades. Então o principal objetivo da empresa eu quero que o pequeno, médio ou grande produtor tenha acesso a essa tecnologia e contribua com a qualidade dos cafés no Brasil. Então hoje a gente presta assistência, então o nosso maior foco é o produtor rural e fazer toda a parte de assistência e explicação. A gente está aqui na Fazenda Engenho, o Dr. José Ronaldo, ele foi o primeiro cliente da Selvatec, então eu falei assim, tem tudo a ver a gente filmar aqui na propriedade dele. Muito legal, porque eu também já fiz um vídeo com o Zé Ronaldo e ele vai contar um pouco da história dele também na cafeicultura e o quanto a Selvatec ajudou ele na qualidade dos cafés que hoje ele faz aqui. Então, Patrícia, vamos lá pro terreiro para você me mostrar como é que funciona tudo isso. Vamos pular aqui. Ô, Paty, então aqui o café fica coberto pela lona. Quanto tempo? Aí varia, né? Varia. O café ele chega, vem no final do dia da lavoura. A gente, aqui no caso, é lavado, Então o café a gente separa ele, a gente fala, separa mecanicamente. Então vão cerejas para um lado e os cafés boias para outro lado. No caso aqui a fazenda tem trabalhado muito o cereja descascado e fermentado mais os cafés boias. E a gente inocula, aqui tem ficado em torno de 60 horas, pela condição climática, pelas características do café aqui dessa fazenda. E a gente cobre com lona. Nesse tempo a gente acompanha somente a temperatura para ver a questão da massa mesmo, como é que está se comportando. Após esse período, como é o caso que a gente chegou aqui agora, esse lote ele vai ser aberto. Então você pode observar a coloração, a padronização que esses cafés ficam. E pelo cheiro, dá para ter uma noção se deu certo, deu errado? Sim, com certeza. Porque o cheiro aqui tá muito bom. O cheiro, a gente costuma sempre falar, com os produtores, que o cheiro durante a fermentação ele tem que lembrar fruta madura. Tá lembrando. Então, se a fermentação deu negativa, a gente sabe quando ele lembra um cheiro de vinagre, sabe? Os vinagres de garrafinha. Que é o que a gente fala quando foi pro lado acético, Foi pro lado do acético. E isso na bebida, ele não é interessante, Porque ele torna uma bebida muito mais agressiva. Então perde todo esse sensorial, esses aromas que a gente constrói durante a fermentação. Então esse é um dos pontos da gente acompanhar a temperatura durante esse processo de fermentação.
porque após os 40 graus, a chance dos ácidos acéticos se desenvolverem são muito mais propícias. Entendi. E esse controle de temperatura é um termômetro que coloca aqui? Um termômetro. Você tem por aí, né? O Nézio vai pegar lá para nós para demonstrar, mas é muito simples, porque a ideia é a gente sempre facilitar o dia a dia do produtor e ajudar ele a agregar valor e agregar sabor e aroma no café. Então a gente torna esse processo o mais simples possível. Entendi. Bom, quando fala em fermentação, é sempre um mercado de maneira geral, alguns criticam, outros falam bem, né? Porque a gente fala que a gente está falando de um alimento, né? E às vezes tem pessoas que esquecem que café é um alimento. Mas essa fermentação, por mais que ela utiliza-se de uma levedura, eu acho que tem que ficar claro para todo mundo que é uma levedura segura. Não é algo assim, não foi uma fruta qualquer que eu selecionei e pus aqui. Tem um estudo por trás dela. Sim, com certeza. Você podia contar um pouco desse estudo que tem por trás dessa levedura para o pessoal entender que ela tem uma segurança alimentar. Sim, com certeza. É muito importante você ressaltar isso, Gabriel, porque muitas vezes a gente chega em fazendas que as pessoas colocam frutas ou colocam algum tipo de outra coisa ou até mesmo outra levedura de outro alimento para fermentar com café. Então, a tecnologia Selvatec, ela foi sequenciada e selecionada dentro das lavouras de café para serem aplicadas no café. E com isso, a gente torna a fermentação mais benéfica, né, e mais segura em termos de alimento. Então, a Selvatec, ela nasce dentro de uma fazenda de café da Irmãs Pereira, onde ela ficou dentro da fazenda, sendo trabalhados os processos por mais de 6 anos. Em 2020, teve a entrada de novos sócios, onde trabalharam toda a parte da pesquisa e desenvolvimento, e a gente começa a alavancar a empresa. Então, é o segundo ano comercial ativo, né? Já contamos com uma equipe de 3 técnicos em campo, tem todo um time de pesquisa e desenvolvimento por trás, que tem toda a preocupação, não só em dar o resultado, que é muito importante, mas também em deixar o cliente final seguro. Então, tipo assim, eu cheguei na Unic, eu quero comprar um café fermentado, eu tenho certeza que isso não tem nenhuma micotoxina, algo que vai fazer mal à minha saúde. E eu tenho acompanhado, né? Até já levei a levedura para alguns lugares também, e vocês estão levando ela inclusive para outros países, né? Sim. No ano passado, na safra da América Central do ano passado, nós estivemos presentes na Costa Rica, Panamá, México e Guatemala. Legal. E você já chegou a provar o resultado da Selvatec nesses outros países? Sim. E aí? É engraçado a gente falar isso, mas lá tem uma característica muito peculiar, que é o que tem até um benefício aqui em Pedralva, que faz o mesmo, que existe um benefício que compra cafés de vários produtores e esses cafés ficam na moega, que lá eles chamam de sifão. Às vezes, de um dia para o outro, às vezes até 2 dias, para poder dar o volume para se compensar, ligar um maquinário de pós-colheita. Ou seja, esse processo, ele está acontecendo já uma fermentação ali que não era controlada. Então a gente pegou vários casos assim, onde a gente pegou esses cafés, foram recepcionando eles, fermentando, e aí depois eles continuaram dando o processo. Então isso a gente conseguiu ter uma maior uniformização na bebida, maior uniformização na secagem do café, contribuindo, né, para que esses benefícios, que são vários pequenos lotes, consiga oferecer um lote maior e mais padronizado. Ah, que legal. Isso aí é realmente assim, o que eu tenho percebido, né, eu tenho provado também cafés com Selvatec com frequência, é que realmente assim, tem uma... Eu não sei se você percebe isso, mas tem uma similaridade, né? Quando você põe a levedura, você percebe, entre outras xícaras, uma similaridade. Mas, obviamente, que a característica da fazenda faz muita diferença. Sim, com certeza. Então, a transformação, eu gosto de falar que a fermentação, ela não é uma criação, ela é uma transformação daquilo que já existe. Então a gente já tem a característica principal desse terroir, a gente coloca essa levedura, ela trabalha e transforma aquilo em algo diferente. A gente costuma falar até em sofisticação do sensorial, né? Então às vezes já aconteceu de produtor chegar e falar: Patrícia, eu quero que o meu café tenha um sensorial de caramelo. Aí a primeira pergunta é: você já tem um histórico do seu sensorial caramelo? Porque a gente consegue com a fermentação ressaltar essas características, mas a gente não consegue acrescentar, porque a gente está realmente fazendo o manejo da fermentação natural do café. Depois do café fermentando, abre o café, normalmente, leira fina,
Isso. E deixa desidratar. A gente sabe que durante o processo da fermentação, o café ele sofre uma degradação da casca, então ele fica um grão muito mais sensível. Então a recomendação é, abra esse café grão a grão, para ele dar uma, que a gente fala, uma enxugada, né? E aí após isso a gente já começa a dobrar o café e fazer uma secagem padrão, né? Pensando já no café de qualidade. Então sempre pensando numa secagem mais lenta, mais uniforme. Normal. Possível, Você normal. segue a vida normal. Normal. E aí uma outra dúvida é, posso fermentar só natural? Não, a gente tem também a opção da gente fermentar e descascar logo em seguida. Por que que eu não posso descascar e fermentar? Devido à mucilagem e a polpa é onde está ali rico em açúcares e os carboidratos, que é onde os micro-organismos vão trabalhar, consumir isso e transformar em sabores e aromas, que é o que a gente quer na xícara. Então, quando eu faço o descascado, mesmo que eu deixe com a mucilagem, um pouco desses carboidratos e açúcares eles são perdidos. Então a gente tem feito, né, vários testes, testados de várias formas, mas o melhor resultado é realmente fazendo no natural e descascando em seguida. No descascado, a grosso modo, eu posso falar que o açúcar está mais exposto e a levedura come mais e isso pode afetar a qualidade ou não? É assim, é complicado a gente falar isso porque assim, depende muito também do grau Brix, né, da concentração de açúcar do grão. E do maquinário, porque tem maquinários que, por isso que é importante, né, a gente estar em campo, a gente acompanhar o produtor, porque tem maquinários que às vezes desregulado ele tira muita mucilagem, tem maquinários que está excelente, ele consegue deixar uma maior concentração de mucilagem. Então às vezes quando a gente está fazendo um atendimento para um produtor que está mais longe, que às vezes acontece, a gente acaba tendo uma consultoria somente online, eu opto sempre, vamos fermentar natural e descascar em seguida. Entendi. Você falou uma coisa aí que parece bobagem, mas é bom reforçar. Lembrando que a colheita tem que ser de grãos selecionados. Sim. Se o cara colher o café de forma aleatória e colocar a levedura, a chance dele alcançar um resultado bom existe? É importante a gente conhecer o histórico do café, conhecer o manejo que esse café recebeu, acompanhar o pós-colheita dele e aí sim a gente pode falar o quanto a fermentação vai influenciar ou não, né? Então é importante o produtor que está vendo a gente conversar aqui sobre esse processo, que ele já tenha clareza do que ele tem nas mãos para depois ele aplicar alguma técnica de fermentação. Sim, com certeza. Você tem que saber, né? Conhecer a sua matéria-prima, saber o que você tem em mão e aí você decide. Porque eu costumo falar que o café, a gente tem uma prateleira de produtos, né? Quando eu falo eu tenho um cereja descascado, eu tenho um café fermentado ou eu tenho um café natural, para o produtor comercializar isso se torna como se fosse um portfólio, né? E pelo histórico que você já tem hoje da levedura e a ação dela na produção de café de maneira geral, como que está sendo a reação do mercado para esses cafés e se esses cafés realmente estão pontuando melhor por conta da fermentação ou não? Por a gente trabalhar a parte fermentação natural do café, a gente vê uma melhora significativa, principalmente em qualidade. Então, o produtor que está saindo aí de 82 pontos, em média a gente tem agregado 4 pontos. Tem casos de produtores que saíram de 82 e foram para 90 pontos, mas uma média geral são 4 pontos. Ele consegue atingir novos mercados, principalmente visando quem quer fazer a parte da exportação, né? E isso agrega valor. E eu tenho visto assim um desenvolvimento de sabores muito diferenciado, né, do que a gente está acostumado com o café do Brasil, né? Então eu posso afirmar para vocês que quando a gente pega um café que a fermentação foi bem feita, inclusive foi utilizada a Salvatec, a gente nota que aquele café chega a nos confundir. Se você não tem habilidade, você fala assim, opa, esse café será que é brasileiro? Né, porque traz notas e sabores que são únicas de fato, né? Então vale muito a pena vocês experimentarem. Se eu puder dar uma dica é que no nosso clube de assinatura a gente sempre tem alguma coisa voltada para fermentação, né? Então todos os assinantes estão tendo essa experiência e a gente tem também o nosso Geisha que passa por todo esse processo de fermentação com a Salvatec, não é isso, Adriana? Isso mesmo, então a gente sequenciou a gente não, né? O Luiz Paulo começou esse trabalho, né, de identificando quais os cafés que ele tinha na fazenda que davam os melhores resultados em qualidade, levou isso para o laboratório e foi estudando quais micro-organismos estavam relacionados a essa qualidade. Então fez todo esse trabalho em laboratório e aí depois inoculou as coisas boas e liofilizou, virou um pó. É isso? A gente microencapsulou. Aí sim. Nós microencapsulamos
para tornar o manejo muito mais fácil. 1 quilo desse produto, ele pode ser aplicado em 15 mil litros de café. Patrícia, o produtor deve estar morrendo de curiosidade de testar esse trem lá. Como é que faz para achar? Aonde que compra? Como é que a gente leva esse Ô, Gabriel, produto? hoje a gente tem, né, o site disponível, onde tem disponível os contatos, tanto via Instagram, via WhatsApp. E aí a gente tem todo um time, né, técnico preparado para ajudar o produtor a tirar as dúvidas do produtor. Ele entra em contato, a gente marca uma visita, vai até a propriedade e auxilia ele todo no processo de desenvolvimento. Tem o nosso Instagram também, depois se puder pôr o arroba aqui. Aí a gente faz todo o atendimento, tanto Instagram, WhatsApp e via site. Galera, um vídeo aí de uma inovação no mercado de produção de café, algo que a gente ainda vai ouvir falar muito com certeza. Patrícia, obrigado pela oportunidade, pela aula aí. Patrícia é a amiga das antigas, de vez em quando a gente fermenta na cachaça. Não é, Patrícia? Opa! E vamos embora. Inclusive nesse sol aqui. E vamos embora que nós já estamos fermentando nesse sol aqui. Eu que agradeço aí pela oportunidade do time da Unic e precisando aí estamos à disposição. Obrigado, galera. Até semana que vem, até o próximo vídeo.